Que responsabilidade, né? Trazer a palavra depois de um dia como ontem, né? A gente viu aqui a manifestação do Espírito Santo. Nós fomos totalmente tocados pelo Espírito Santo. O Senhor falou aos nossos corações em todos os momentos que nós estivemos aqui. E então uma responsabilidade muito grande. Aí eu falei, Senhor, o que eu falo, né, para o povo? E já tinha uma palavra que Deus tinha falado comigo já há um tempo. E eu espero que, como falou comigo, continua falando comigo, venha falar com cada um de vocês aqui. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és santo, santo, santo e digno de toda a honra, de toda a glória, Deus. Que o Senhor venha estar ministrando aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo venha estar tocando em cada coração aqui essa noite, ó Deus. Que nós não saiamos da mesma forma que entramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estão todos bem? Estão todos confortáveis? Quem está confortável aí? Amém? Então hoje o meu pedido é que nós possamos sair daqui essa noite totalmente desconfortáveis. Amém? Que a palavra de hoje venha nos confrontar, como a palavra de Deus vem, muitas vezes, porque é muito bom, né? Quando a gente vem de um dia como o de ontem, né? Que Deus fala aos nossos corações, ministra aos nossos corações. E é muito incrível a gente ouvir Deus, né, falando o quanto nós somos amados, somos filhos amados. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós temos a oportunidade, né, de termos um acesso direto ao Pai através de Jesus. Das promessas do Senhor para nós durante essa semana, né, que tudo que Deus tem preparado para cada um de nós durante essa semana, né, as bênçãos do Senhor, a provisão do Senhor sobre o nosso lar. Mas nós sabemos e conhecemos todo o amor de Cristo para as nossas vidas, mas nós pensamos, o que Ele pede de nós? E eu quero que vocês abram a Bíblia lá em Romanos, capítulo 12. A gente vai ler o versículo 1 e 2. Estou na NVI. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Nós usamos muito o versículo 2, né? Não se amoldem, né, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E hoje, né, pensando em tudo que nós estamos vivendo, né, uma continuação do que a gente falou aqui ontem, tudo que nós temos vivido no nosso país. E a gente fica pensando, né? Como que eu posso mudar a situação do nosso país? Qual que é a minha parte nisso, né? E Deus me trouxe para essa passagem. E muitas vezes nós ficamos, né? Nós devemos, né, transformar, ser transformados, né? Como que funciona tudo isso? Lá em Romanos 12:1, que a gente leu, Paulo fala: rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Antigamente na escola, né, a gente aprendia sobre análise sintática. Então a gente fazia, né, tinha que achar o sujeito, né, o predicado, se era verbo transitivo, intransitivo. Não sei se hoje ensinam isso na escola, porque eu acho que ensinam outras coisas, né, não importantes. Mas a gente aprendia português quando a gente ia para a escola. E eu gosto de inverter muitas vezes a sentença
para entender o real sentido dela. E no final fala: este é o culto racional de vocês. Aí você pergunta, né? Qual que é o culto racional de vocês? Aí, né, você volta ali. Qual que é o culto racional de vocês? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro, né? Um sacrifício vivo. O que quer dizer isso? Lá em Levítico, capítulo 16, tinha toda uma orientação de como deveria ser feito o sacrifício. E um ponto muito importante é que o sacrifício deveria estar vivo. E aí você fala, lógico, né? Se é um sacrifício, tem que estar vivo. Mas no dicionário, nem todo sacrifício é vivo. Você pode fazer um sacrifício de algo que não está vivo. Mas Deus exigia do povo o quê? Um sacrifício vivo. Parece meio óbvio, né? Mas a pergunta é, quem está vivo aqui? Vivo? Né? Lembra da brincadeira? Ela morto, vivo, né? Vivo, morto. Nós estamos vivos espiritualmente? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Você está vivo espiritualmente? Apocalipse 3, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Aqui um resumo, né? A igreja dos crentes zumbi. Parece que está vivo, mas está morto. Né? Quem já viu aqueles filmes de zumbi, né? Agora deu uma parada. Tem uma época que era uma febre, né? Tudo era zumbi, né? Tudo final, apocalipse zumbi, né? O que é o zumbi? O cara anda, né? Parece que ele está andando, ele está uma pessoa normal. Mas se você olhar bem direitinho, ele está morto. E aqui a igreja de Sardes estava assim. Para quem não sabe, essas são as cartas, né, de uma revelação que João teve na ilha de Patmos sobre algumas igrejas. E aqui é sobre especificamente a igreja de Sardes. Fala: conheço as tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. O que é um crente morto? Você olha para ele, ele vem na igreja, ele participa das coisas, mas ele tem uma vida espiritualmente morta com Deus. Ele deixou o Espírito Santo se apagar na vida dele. Porque o Espírito Santo é o Espírito que dá vida. Nós temos vida porque nós temos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós estamos um crente zumbi. O que deixa o ser humano vivo, né? O coração está batendo ali, mas temos um espírito, né? Vivo ali dentro da gente. Uma alma, um espírito. Espiritualmente é a mesma forma, só que é o Espírito Santo que nos move. E aqui é falado para a igreja o quê? Obedeça e arrependa-se. Quando nós nos entregamos a Cristo, Ele pede a nós obediência. Foi o que o Samuca falou aqui na frente. É muito importante. Porque nós só podemos honrar a Deus se nós obedecemos a Ele. A obediência, ela é um sinal de honra. Quando nós entregamos nossos dízimos e nossas ofertas, o Samuca falou que nós estamos honrando, né, o Senhor, porque nós estamos em obediência à sua palavra. Então, o princípio de honra é o quê? É a obediência. A obediência à palavra de Deus. E sem a obediência, nós morremos.
O que um pai pede do filho? Quem tem filho aqui? O que mais irrita, né, um pai é o quê? Um filho desobediente. Você fala, fulaninho, não sobe aí. O fulaninho olha pra tua cara, né? E vai lá e sobe. Fulaninho, não põe a mão aqui. Aí ele olha pra sua cara, né? E coloca a mão. Fulaninho, né? Não sai agora que tá tarde. Aí o fulaninho pega, olha pra sua cara e vai embora, vira as costas e sai e vai embora. Isso tira qualquer pai do sério, gente. Você fala, meu Deus, né? O que eu tô fazendo de errado? O filho desobediente. E nós muitas vezes somos assim com Deus. A palavra de Deus fala, não, fulaninho, né? Não mente. Aí o fulaninho vai e mente. Fulaninho, né? Não peca. O fulaninho vai lá e peca. Como você acha que fica o coração de Deus quando nós desobedecemos a Ele? Como pai. Quem é pai acho que entende melhor esse princípio. Né? A diferença é que Deus é santo, né? Graças a Deus, glória a Deus, que a misericórdia dele se renova toda manhã sobre as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui. Mas a obediência é o reconhecimento da paternidade de Deus e da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós não obedecemos, nós estamos rejeitando a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos rejeitando aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A palavra de Deus, a obediência à palavra dele nos protege. É a mesma coisa que você fala para o seu filho, ó, não sobe aí que você vai cair. E ele vai lá, sobe e cai. Aí você fala, avisei que ia cair. Por quê? Porque você sabe. Tem coisas que a gente sabe antes. Eu lembro de uma história, acho que muita gente conhece, que uma vez a gente saiu com as crianças, o Moisés acho que tinha idade do Daniel. O jovem estava junto. Aí a gente saiu para comer o pastel, e dentro do carro, eu falei, ó, a gente está chegando, aquela coisa, né, que pai e mãe falam. Está chegando, a gente vai comer pastel, não é para correr, não é para ficar correndo, tá ok? Eu ainda falo, né, quem me conhece fala, não fique correndo, pulando que nem cabrito, que cai. Né? Aí, beleza, eu ainda falei, viu Moisés? Que Moisés que era o menor. Aí a gente sentou, fez o pedido do pastel, daqui a pouco vem a Esther. Com a cara toda ensanguentada, sem os 2 dentes da frente. Aí eu peguei e falei, não acredito, nem pastel chegou, nem tinha comido nem meu pastel ainda. Aí levei ela lá no banheiro, aí tava um dente tinha cortado na vertical e na horizontal, e metade tinha ido. Eram permanentes, tá? E o outro tava pela metade. Aí ela olhou no espelho, ela lavou, na hora que ela levantou, ela gritou. Que acho que ela viu o estrago que tava. Aí eu falei, então, eu disse para não correr. Eu tinha avisado antes de sair do carro que não era para correr. Ela tropeçou e caiu de boca no chão. Né? E não sobrou nem pedaço do dente, nem para fazer nada. Eu falei, bom, né? Agora vamos pegar um suco com bastante gelo. Né? Então você toma o suco bem geladinho, coloca o gelo na boca, porque eu vou comer o meu pastel primeiro. É verdade esse bilhete. E ela ainda comeu um pedaço do pastel dela com os dentes do fundo, que era um pastel de Nutella. Ela chorava assim, mordia o pastel. Falei, depois a gente vai pro pronto-socorro, né, do odontológico que a gente tem lá. Aí a gente foi depois e ela ficou um tempão. Até hoje ela faz acompanhamento desses dentes. É tudo resina, né, o dente dela da frente. Porque realmente deu perda. Mas imagina quando Deus fala, fulano, não faz isso. E o Espírito Santo fala, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. Aí você abre a Bíblia para fazer seu devocional de manhã e a Bíblia fala, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz, não faz. Aí você vai lá e faz.
E é óbvio que vai dar errado, gente. É igual o que aconteceu com a Esther. Era óbvio para mim que ia dar ruim aquilo lá. Né? Mas a gente não obedece. A obediência, ela é um fio que nos conduz para mais próximo ao Pai. Quanto mais íntimos dele, mais nós queremos obedecê-lo. E quanto mais nós obedecemos a ele, mais íntimos dele nós ficamos. É algo que é cíclico. Eu amo ele e eu obedeço ele. E eu obedeço ele, eu amo mais ele. E eu entendo mais dele. E eu entendo que o que ele quer para mim é o melhor. Então aqui Deus fala para a igreja de Sardes: obedeça. Se você acha que sua vida espiritual está fria, eu não tenho mais aquele fogo do Espírito Santo, eu não tenho mais tanta vontade de ir para a igreja, eu não tenho tanta vontade de orar, de ler a palavra. Como está seu nível de obediência a Deus? E aqui em seguida ele fala: arrependa-se. Então, tem saída. Qual é a saída? Arrependimento. E aqui eu busquei no dicionário, né? O que é arrependimento? É consciência de dano e desejo de reparação. Ou de não reincidir. Conceito de metanoia, mudança de vida. Então, se eu me arrependo de verdade, eu não quero mais voltar a fazer aquilo. O Pastor Max fala muito isso. Né? Ele falou até ontem isso. Quando a gente aceita Jesus, isso não quer dizer que a gente não vai mais pecar. Mas muda o pecado. A gente não continua cometendo os mesmos erros que a gente cometia antes. A gente está sempre em mudança. Mas, se nós nos arrependemos, nós devemos ter uma mudança de atitude. Que é diferente do remorso. Tá? O remorso é um sofrimento próprio. A pessoa fica, eu fiz errado, mas ela não muda. Ela fica presa nela mesma, na situação dela, sem uma transformação. Romanos 1:5 fala também: por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, que vem pela fé. Nós obedecemos pela fé. Pela fé que Deus está no controle da nossa vida. Em seguida, aqui em Romanos 12 diz, né? Um sacrifício vivo, então eu tenho que estar vivo. Para dar um culto racional a Deus, eu tenho que estar vivo. Não dá para ser um crente zumbi. Segundo, um sacrifício santo. O que é um sacrifício santo? O sacrifício lá em Levítico, ele deveria ser um animal perfeito, sem mancha. Não podia ser um animal com qualquer tipo de interferência. Tinha que ser um animal puro, sem mancha. Isso não significa que a gente não vai mais pecar, como eu disse agora mesmo. Mas significa que nós vamos diminuir a chance de pecar. Porque nós vamos estar mais próximos de Deus. Conforme você se aproxima dele, mais longe você fica do pecado. Porque sem santidade, lá em Hebreus 12, né, não precisa abrir, Hebreus 12, 14 diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é muito forte. Porque hoje em dia, a vida com Deus é muito banalizada. Eu posso simplesmente, eu aceito Jesus e pronto. Eu posso continuar fazendo o que eu fazia. E a gente vê isso nas redes sociais. Tem pessoas que têm milhões de seguidores e falam que aceitaram Jesus, mas continuam fazendo as mesmas coisas que elas faziam. Onde está a metanoia? Quando nós aceitamos Jesus, nós temos a vida transformada. Isso é bíblico. Todas as pessoas que tiveram um encontro real com Cristo,
elas saíram da presença dele transformadas. Aquele endemoniado, ele saiu liberto. Aquele cego, ele saiu enxergando. Aquele coxo saiu andando. E não era só uma mudança física. Porque Jesus, muitas vezes ali, ele falava o quê? Vai e não peques mais. Ele está falando sobre mudança de vida. Não é sobre uma questão estética. Né? Agora você não vai mais mancar, você não vai mais ser coxo. Né? Seu olho não vai ser mais esbranquiçado, você vai enxergar agora. Não, ele está falando sobre mudança real. Ele está falando, vai e muda. Vai e não peca mais. Ele está falando sobre uma vida em santidade. É buscar a santidade. 1 Tessalonicenses 4, 7 diz assim. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E isso aqui a gente vê, né? Tanto Paulo fala, como Pedro fala. Era algo que estava enraizado na igreja primitiva. A vida em santidade. Não é só um versículo. Não, mas é um versículo que está ali, né? Que é pego fora do contexto. Não. Se você procurar as cartas, várias delas, chamando a santidade, chamando a mudança, chamando a metanoia, chamando a obediência. Uma vida santa é uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida de obediência à palavra dele. E em terceiro, né? Vivo, santo e agradável a Deus. Salmo 51. O que é, né, sacrifício agradável a Deus? Mas em Salmo 51, 17, diz assim. Os sacrifícios que agradam a Deus, ou seja, é agradável a Deus, né? Os sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O que é contrito? Na minha versão aqui está contrito. Dor profunda por ter cometido o pecado. Quando nós pecamos, na nossa trajetória cristã, nós vamos pecar. Mas esse pecado, ele tem que dar uma dor tão profunda no nosso coração, por nós termos desagradado o Pai, entristecido o coração do Senhor. Quantos de nós, quando nós cometemos um pecado, na hora o Espírito Santo fala, puxa, você deu mancada. E você fica com aquele peso, com aquele sentimento de dor. Quantos já aconteceram isso? Porque é o certo, é para acontecer isso. O pecado tem que causar isso em nós. Quando nós cometemos um pecado, tem que causar o quê? Contrição. E o interessante desse capítulo, acho que a maioria que sabe, é o Salmo 51. Ele foi escrito por Davi, naquela ocasião que ele pecou na vida dele. E todo esse capítulo, né, aquele pecado, né, que ele teve com Batseba, todo esse capítulo ele fala sobre arrependimento. Esse capítulo foi escrito por uma pessoa que estava contristada. Ela realmente, ela estava com o coração quebrantado e contrito. Ela estava ali derramando o seu coração diante do Senhor. Assim deve ser o nosso culto ao Senhor. Um culto racional é um culto que você está ali em obediência. Você está ali com uma vida de santidade, buscando a santidade. E quando você sente uma dor profunda quando você peca. Ou seja, é a nossa vida diária. A vida diária do cristão deve ser assim. Então, o nosso culto racional, ele é diário. Amém? Nosso culto racional não é quando a gente vem aqui no domingo ou no sábado.
Aqui a gente se reúne para adorar com os irmãos, para servir uns aos outros, para ouvir a mensagem do Senhor. Mas o nosso culto racional é um culto diário. É o culto onde diariamente eu decido obedecer ao Senhor, onde diariamente eu decido viver uma vida santa com Ele, onde diariamente eu procuro, eu sinto a dor quando eu peco. Porque o Espírito Santo, ele habita em mim. Amém? O Espírito Santo habita em você? Amém, amém. Romanos 12, 2, e aí a gente passa, né, para Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, com este mundo, né, dependendo da versão aí. Voltando lá, Romanos 12, 2. Não se amoldem, né, na NVI tá, né? Não vos conformeis, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós vivemos uma vida diária de culto racional a Deus, nós não nos conformamos com este mundo. E aí, né, a gente vem para uma análise inversa. Se nós estamos conformados com o que tem acontecido neste mundo, com o que tem acontecido na nossa cidade, com o que tem acontecido no nosso país, talvez nós não estejamos vivendo um culto racional a Deus. Porque é o mesmo capítulo, gente. Ele está falando de culto racional e ele fala em seguida, né, não se amoldem, não se conformem com o padrão deste mundo. Se você acha normal o que tem acontecido neste mundo, o que tem acontecido com as crianças, se você tem achado normal o aborto, se você tem achado normal tantas famílias sendo destruídas, se você tem achado normal o índice de criminalidade, talvez você não esteja vivendo um culto racional diário com Deus. Porque aquele que está com o Espírito, ele não se acostuma em viver no meio da injustiça. A palavra de Deus diz isso. Que o justo, ele não consegue viver no meio da injustiça. Em seguida ele fala aqui, devemos ter uma mente, né? Transforme-se pela renovação da sua mente. Então, uma mente renovada é a que experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você só consegue experimentar a vontade de Deus na sua vida se você tiver uma mente renovada. O que é uma mente renovada? 1 Coríntios 2. A partir do 11, tá? Pois quem conhece os pensamentos do homem, é nasceu o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. O contrário também é verdade. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que não vêm do Espírito. E quem é do Espírito aceita as coisas que vêm do Espírito. Pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de...
Cristo. Você pode dizer que tem a mente de Cristo? Fala, eu tenho a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? O que Cristo pensava? Vocês já pararam para pensar? Aquelas questões filosóficas, né? O que será que Jesus estava pensando, né? Ali naquela passagem, tal, né? Que Jesus estava pensando enquanto estava, né, comendo com os discípulos, com as multidões. Cristo, ele pensava nas coisas do reino. Porque a vida dele era para o reino. Era para agradar a Deus. Então, se nós temos a mente de Cristo, a nossa mente deve ser para as coisas do reino. Deve ser para obedecer e agradar o Pai. Colossenses 3:2. Vocês não precisam abrir se não quiserem. Colossenses 3:2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos que olhar para a situação com a mente de Cristo. Tem um livro muito antigo, né? Muito antigo. Em seus passos, o que faria Jesus? O pastor Fernando fez assim com a cabeça. Só quem tem mais de 40 que conhece. Você consegue identificar, né? As pessoas, assim. Em seus passos, o que faria Jesus? E é um livro bem interessantezinho, assim. Que ele fala numa cidade em que as pessoas decidem, tudo que elas fizerem, que é uma igreja, né, naquela cidade, que todos os cristãos decidem assim. Tudo que a gente fizer durante essa semana, a gente tem que pensar antes. Em meus passos, o que faria Jesus? Então, né, o cara, ele é dono de um jornal. Então, ele recebe um monte de notícia lá, né, que ele tem os jornalistas que ficam na rua. Aí, na hora que ele vai publicar, ele fala, será que Jesus publicaria isso no jornal? Imagina. Em meus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus publicaria? Aí tem outro lá que faz propaganda, né, ele recebe por propaganda. Aí tem um cara que tem uma boa parte ali, né, das propagandas dele, que é dono de uma fábrica de cigarros. Fui agora. Será que eu faço marketing desse cara? É sobre, né, cigarro. Será que Jesus faria? E as pessoas começam a ficar tudo, né, assim, né? Eles começaram a se reunir durante a semana na igreja e debater. E agora, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou fazendo certo? E causa todo um alvoroço na igreja. E pensando, né? Às vezes a gente, né, não precisa levar, né, até o outro nível, mas as nossas atitudes diárias, nós estamos agindo de acordo com a mente de Cristo? O que Cristo falaria naquela situação? Eu tenho me pego pensando em muitas coisas quando chega, né, algumas notícias para mim assim do meio cristão. Eu até falei isso um pouco ontem. Será que Jesus mandou fazer isso? Será que eu estou fazendo porque eu quero? Ou será que eu estou fazendo porque Jesus mandou? Porque Jesus, ele falava muito sobre a motivação do coração. Mais do que as atitudes. Porque as atitudes brotam no coração. Então, o que está movendo o meu coração? Às vezes, é até algo para o reino. Mas Jesus não mandou fazer. Não tem nada a ver com ele. Às vezes, as intenções são boas. Mas, às vezes, ele não mandou fazer aquilo. Às vezes, parece algo evangelístico. Mas ele não mandou fazer aquilo. Então, o que Cristo, né, quer que nós façamos? O que Cristo faria nessa situação? É isso, ter a mente de Cristo. Mas, quando nós temos o Espírito Santo, fica mais fácil entender o que Jesus faria. Porque o Espírito que estava em Jesus é o mesmo que está em nós. Então, se nós temos o Espírito Santo, aí fica mais fácil, né? O conselheiro dele é meu conselheiro. A gente só tem que aprender a ouvir ele, né? Porque às vezes eu tenho um conselheiro aqui, aí eu tenho o Espírito Santo. Eu vou fazer algo, aí você até pensa, né? Nossa, Deus, o que eu faria? Aí o Espírito Santo vai falar,
Não, eu já sei. Eu já decidi, já. Não dá nem tempo de respirar, né? Como diz no interior, não dá tempo nem de molhar o bico. Né? O Espírito Santo nem fala, a gente já... Não, já acho que já é isso mesmo. Ontem, a pastor Lu pegou um tempo aqui para nós ouvirmos o Espírito Santo. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente fala e não ouve. A gente não ouve o Espírito Santo. A gente acha que está ouvindo ele, mas a gente nem deu espaço para ele falar. A gente trata o Espírito Santo como psicólogo. Quem já foi no psicólogo, às vezes, a Mari está ali, nada contra psicólogo. Mas o psicólogo está aí para isso. Mas você faz o Espírito Santo psicólogo. Você fala assim, então, hoje meu dia foi tal. E você levanta e vai embora. Então não deixa nem falar. O Espírito Santo falar com você. É um relacionamento que Deus quer conosco. A pastor Rô falou isso uma vez e isso ficou gravado no meu coração. Deus, Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está buscando, é porque não está tão fácil assim de encontrar. Ele quer um relacionamento conosco. E às vezes nós nos esquecemos disso. E muitas vezes nós não entendemos porque nós não temos parâmetro de relacionamento. Porque muitas vezes nós não tivemos um relacionamento com nossos pais. Nossos pais só falavam. E você não podia dar a sua opinião. Quem é mais antigo, às vezes, né, teve uma criação. Eu tive uma criação, meu pai era uma pessoa, né, da roça. E eles são criados que, tipo, a criança não tem que falar nada. O relacionamento paterno é você fala e acabou. Você não pergunta como que o outro está. Quem teve, né, pais gerações atrás, quantas vezes, né, o seu pai chegou e falou, como foi seu dia? Foi tudo bem? Eu quero saber como você está. A gente não tem isso, porque eles também não tiveram, não é culpa deles. E aí você não desenvolve isso com Deus. Você acha que você tem que falar, e você não ouve o outro, você não aprende a ouvir. Você só aprende a falar, que você replica aquilo que você aprendeu. Né? Então você fica, né, fazendo aquilo que você aprendeu. Você só fala, você não ouve. O pensamento de Cristo pensa nas coisas do alto. Quanto tempo nós gastamos pensando nas coisas daqui dessa terra? Durante a nossa semana, durante o nosso dia. Filipenses 4, 8. Diz assim. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Aqui, ó, tá dando, né, um super spoiler, né? O que eu tenho que pensar, então? Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o Espírito Santo. O que eu tenho que pensar? Está aqui, gente. Está tudo, ó, explicadinho aqui. Ó. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E uma coisa que eu sempre falo. A maior batalha do ser humano, inclusive o cristão, é a batalha da mente. São os pensamentos, né? O pessoal fala hoje os pensamentos intrusivos, né? É a batalha da mente. Por isso que nós devemos encher a nossa mente de Cristo, da palavra,
Porque as nossas maiores batalhas acontecem aqui. Muitas doenças, hoje, têm buscado a cura. Mas quando nós falamos de questões relacionadas à mente, é tão difícil. Eu vejo pessoas que realmente se entregaram a questões da mente. Foram vencidas pela sua mente. Então nós temos que buscar ter a mente de Cristo, ter a nossa mente transformada. E o que tudo isso tem a ver, com a mensagem, o nome da mensagem? Para nós transformarmos algum lugar, nós temos que ser transformados primeiro. Então, quando nós falamos, eu quero transformar essa nação, eu quero transformar esse país, essa cidade, eu quero transformar o mundo, vou fazer missões, vou transformar o mundo. Você já foi transformado? Aí a gente volta lá para o comecinho, né? Nós temos oferecido um culto racional diário, porque é isso que se resume tudo. Nós temos vivido em obediência. Nós temos uma mente de Cristo. Nós temos sido uma oferta agradável ao Senhor. Nossa vida tem sido uma oferta agradável ao Senhor. Deus usa agentes transformadores a partir do momento que somos transformados. Se você não foi transformado, você não transforma lugar nenhum. Esse que é o resumo de tudo. Temos que ser transformados para transformar. E aqui, quase caminhando para o final, por que a igreja primitiva, a igreja cristã primitiva, foi tão perseguida? Vocês sabem? Toda aquela região, ela era dominada pelo Império Romano na época. Foi um dos maiores impérios e mais longos que tivemos na história antiga. Mas por que os cristãos foram perseguidos? Vocês sabem? Vou falar, porque eles só adoravam um Deus. Será que é isso? Mas o Império Romano, eles dominavam Israel na época de Jesus. E os judeus adoravam só um Deus. Por que os judeus então não eram perseguidos como os cristãos foram perseguidos? Foi por questões religiosas, então? Uma particularidade do Império Romano, quem está em história da igreja aí fez, né? Era um império que ele não obrigava os seus dominados a seguirem a sua religião. Ele não impunha isso. Então, porque o Império Romano ele era pagão. Eles tinham vários deuses. Então, ele chegava ali num lugar e era só um deus a mais. Eles até colocavam a mais na lista deles. Aqui tem um deus, né? Deus cebola. Vamos colocar aqui mais um deus para a lista, né? Eles não se importavam com isso. Tanto que eles dominaram Israel e os judeus continuaram adorando no templo. O Deus de Israel. Mais um deus ali para colocar. Pode colocar mais um na lista aí. A questão dos cristãos não eram eles serem seguidores de Jesus. E naquela época tinha um monte de pseudos Jesus que tinha na época. Tinha várias pessoas que se levantavam ali como Messias. Quem estuda um pouquinho a história da época, lá existia vários salvadores, pseudo-salvadores, que levavam multidões ali. Esse não era o problema. O maior problema para o Império Romano é que a igreja primitiva, ela transformou a sociedade da época. Ela ia contra
padrões do Império Romano. A sociedade era dividida em classes ali. E a igreja possibilitava e falava que todos tinham o mesmo valor. Que todos eram amados por Deus. Que não dependia da classe que você nasceu para você ser amado ou menos amado, ou ter acesso ao Pai. A igreja primitiva, ela fez uma transformação social. E ali incomodou o império. Porque as pessoas não iam precisar mais do império. Elas precisavam de Jesus. Jesus era o suficiente para elas. Qual que é o maior problema de um governo? É as pessoas não dependerem mais dele. Se a sua esperança está numa força política, está errado. A gente estava aqui ontem declarando que a nossa esperança está em Deus. É Deus que vai mudar a situação do nosso país. É Jesus que vai transformar nossa cidade. Através de nós. Pessoas transformadas que vão ser usadas para transformar. Era isso que acontecia na igreja primitiva. Pessoas transformadas. Pessoas que davam a sua vida pelo evangelho. Elas eram pessoas transformadas. Então elas transformavam, a gente, era natural ali. Era natural. Porque havia milagres, pessoas eram curadas. Pessoas eram restauradas, libertas do demônio. Imagina, que alvoroço que era aquilo lá para o império. Imagina, é porque não existia, né? Imagina se existisse ali um SUS. Ninguém precisa do SUS. A pessoa está sendo curada. Imagina a pessoa ficar lá, não é, no império, lá, quase 50 anos na fila para passar por um oftalmo. Aí ela é curada, ela é cega, ela é curada. Não precisa mais do Estado. Não precisa mais de ajuda do governo. Porque todos dividiam e tinha tudo em comum. Eu não vou precisar pegar lá minha porção de trigo lá, de sal com o império, porque aqui todos viviam em comum, ninguém tinha a Bíblia fala isso em Atos, ninguém tinha necessidade de nada, porque eles viviam tudo em comum. Imagina que louco isso para o império, não precisam mais da gente. Tem que acabar com esse povo. E conforme o império ia, entrando em declínio, as perseguições aumentavam. Por quê? Porque estava todo mundo ali com medo de uma revolução que foi feita. Porque o cristianismo foi revolucionário para aquela sociedade. E não foi porque fazia uma rebelião, porque eram rebeldes. Mas porque eram pessoas transformadas, transformando aquele ambiente. Sabe por que o Brasil está na mão de corruptos? Porque nós não temos cristãos transformados. Um dado do IBGE de 2022 diz que 80% do Brasil se declara cristão. É muita gente. 80% do Brasil é cristão. 26% protestantes, ou seja, 1/4 do nosso país é evangélico. Sabe o que é isso, gente? Em números, eu puxei lá. Mais de 55 milhões de pessoas. Pasmem. Só evangélico, tá? Eu não estou colocando os 80% não, são só os 26%. 55 milhões de pessoas. Imagina se fosse 55 milhões de pessoas transformadas realmente. Sabe o que é 55 milhões de pessoas? A Espanha, o país da Espanha toda, são 49 milhões de pessoas. Portugal é um pouco mais de 10 milhões de pessoas.
Israel não chega a 10 milhões de pessoas. Vamos pensando, quanta gente que eu estou falando aqui. Agora você pensa no Canadá, tem 42 milhões de pessoas. A quantidade de cristãos no Brasil é quase a população da Inglaterra. Onde a gente tem falhado? É muita gente. Só protestante, tá? Cristão protestante. Eu falando cristãos aqui, protestantes. Não estou nem colocando os católicos junto. Só protestantes. Aí você pode falar, mas isso foi a igreja primitiva, né? Eles estavam ali no primeiro amor, né? No fogo ali, tiveram contato com Jesus. E Paulo, né? Viu Jesus no caminho de Damasco. Eles tiveram ali todas as manifestações. Toda a história da igreja, existem pessoas que foram transformadas e transformaram aquele lugar. E transformaram de verdade, gente. Se você colocar Martinho Lutero, ele foi um cara que transformou. O cristianismo naquela época, ela deu acesso às pessoas a universidades. Quem fez universidade hoje foi o cristianismo que proporcionou isso. Martin Luther King é um grande nome nos Estados Unidos, de um cara que era um pastor batista que se opôs à segregação racial naquela época. Ele foi uma voz transformadora ali. Ele pecou, ele pecou. Como eu falei aqui, né, todos nós pecamos. Mas ele se colocou como agente transformador. E tem uma frase dele muito significativa que diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E sempre é hora de fazer o que é certo, também ele falava. Isso o pastor Sérgio sempre fala, né? Que o melhor tempo é o agora, é hoje, para a gente fazer algo. Vamos nos levantar. Primeiro, Deus quer que nós sejamos transformados. Ele quer um culto racional nosso. Um culto de pessoas obedientes à palavra dele, à voz dele. Pessoas que realmente se arrependam. Pessoas que realmente busquem a santidade. Ele quer nos usar para transformar essa nação. Para transformar o seu trabalho. Para transformar a sua casa. Para transformar a sua cidade. A sua rua. Ele quer usar a gente. E se a gente realmente foi transformado, vai ser natural isso. Porque a gente tem a mente de Cristo. E onde Cristo passava era transformado. Vocês entendem que está tudo junto, né? Eu fui transformado, eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo, Cristo transformava onde Ele passava. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu transformo o lugar que eu estou. Quero orar essa noite por mentes transformadas.